Pronto, a partir de agora eu vou estar vendo só o slide, então qualquer coisa, alguém fala aí com o microfone, se quiser que eu pare para explicar alguma coisa, enfim. Então, vamos estudar esses assuntos aqui na aula de hoje. Teorema do confronto para sequências, subsequências e limites, critério da limitação e monotonicidade, critério da comparação para sequências, progressões geométricas. São teoremas sobre convergência e divergência de sequências. O primeiro deles, teorema do confronto, é um caso especial do teorema de confronto que vocês já conhecem lá do cálculo 1. O teorema do confronto para sequências diz basicamente o seguinte, que se temos três sequências AN, BN e CN, satisfazendo estas desigualdades aqui para todo N suficientemente grande, e se as sequências nas extremidades, ou seja, AN e CN, têm o mesmo limite L, finito ou infinito, isso vai forçar a sequência BN aqui no meio a ter esse mesmo limite L, conforme eu estou mostrando aqui nas figuras. Ó. Suponha que a N é essa sequência aqui em vermelho, na parte de baixo, CN é a sequência em azul, na parte de cima, BN passa no meio. Se AN e CN tiverem o mesmo limite, elas vão esmagar ó, a sequência que passa no meio aqui, forçando essa sequência do meio a ter também o mesmo limite. Então, teorema do confronto, teorema do confronto para a sequência está aqui anunciado. Basicamente, aquele enunciado que eu expliquei. A demonstração está aqui. Esse exercício é um exercício, digamos mais avançado para refazer a prova de um teorema. Então, não faça exercício assim, a não ser que você já esteja sabendo tudo do assunto e queira saber um pouco mais. Aí faça esse tipo de exercício. Exemplo 1. Sejam a N, BN, CN sequências dadas por estas fórmulas aqui. Perceba que a N e Cn têm o mesmo limite 1. Ambas convergem para 1. E Bn passa no meio delas, ou seja, a N é menor que ou igual a Bn, que é menor que ou igual a Cn para todo natural, N maior que ou igual a 2. Eu pego a partir de 2 para não zerar esse denominador aqui na sequência AN. Então, o fato dos limites de AN e de CN serem iguais vai forçar o limite de BN a ser também igual a 1. Agora, como é que eu verifico que essa sequência BN realmente passa no meio das duas, AN e CN? Eu posso verificar isso notando o seguinte, esse fator seno de n-1 é um número aí entre -1 e 1. Se ele for -1 ou muito próximo de -1, esse Bn aqui vai ser muito próximo de quem? Suponha que eu tenho aqui -1 no lugar de seno de n -1. Então, -1 multiplicando essa fração vai transformá-la em AN menos CN sobre 2. Quando eu somar AN menos CN sobre 2 com a outra que eu tenho aqui do lado, o menos CN da fração mais à direita vai cancelar esse outro mais CN da fração mais à esquerda, enquanto que o AN vai somar com o de cá, vai ficar 2AN sobre 2, ou seja, BN se transforma em AN, no caso em que esse seno de N menos 1 é igual a menos 1. E, analogamente, se ele for igual a 1, essa expressão vai se transformar em CN. Isso, claro que não é uma demonstração muito rigorosa, mas já é suficientemente boa aqui para os nossos propósitos. Não, na verdade, realmente já diz basicamente a ideia da coisa aqui. O seno está entre -1 e 1. Então, essa expressão aqui vai estar entre o valor que ela tem quando essa expressão for -1 e o valor que ela tem quando essa expressão for 1. É basicamente por aí. Você percebe que Bn está no meio entre a n e Cn. Aqui eu estou mostrando uma ilustração das três sequências, dando o zoom
Você percebe aqui a sequência de baixo é AN em vermelho, a sequência de cima é CN em azul, e no meio você tem a sequência BN aqui oscilando entre as duas. Ó. Aí, conforme AN e CN tendem ao mesmo limite, BN vai tender também a este limite. Deixa eu só acender a luz aqui. Exercício sobre teorema do confronto. Em seguida, a gente tem um lema que costuma ser usado para quando você quer calcular o limite de uma sequência que você suspeita que seja zero, mas a sequência é um pouco complicada e o sinal dela oscila menos, mais, menos, mais, menos, mais. Se você perceber que colocar módulo nessa sequência simplifica o estudo do limite dela, então esse lema garante que você pode fazer isso. Quando uma sequência parece tender a zero, e você quer verificar isso, coloque um módulo nessa sequência e tente verificar agora que o módulo da sequência tende a zero. Se for verdade que o módulo da sequência tende a zero, então o lema aqui garante que a sequência também tende a zero. No outro sentido, né, se a sequência tem limite igual a zero, então o módulo dessa sequência tem limite igual a zero. Essa parte aqui da esquerda para a direita, essa implicação direta, na verdade, nós já sabíamos, desde aquele resultado da aula passada, que o limite de f de AN é igual a f do limite de AN. Né? Então, isso pode ser usado aqui para garantir a ida. Mas a volta é a novidade, que pode ser provada simplesmente pela definição de limite aqui, só comparando as definições dessa proposição e da outra proposição, percebendo que elas são equivalentes. Observação, você não pode usar um resultado parecido com outro valor no lugar de zero, ou seja, se o módulo de AN é 1, se o limite do módulo de AN é 1, isso não significa que o limite de AN seja 1, só vale com zero aí, certo? Exemplo. Calcule o limite de menos 1 elevado a n sobre n. Essa é uma sequência que você suspeita facilmente que ela converge para zero. O n está aumentando aí indefinidamente, isso vai fazer o módulo da sequência tender a zero. Só que o limite, o sinal dela fica oscilando, né? Menos, mais, menos, mais, menos, mais. Aí uma maneira de simplificar essa sequência é colocar um módulo nela. Se a gente provar que um módulo de menos 1 elevado a n sobre n tende a zero, então essa sequência, da forma como foi dada, também vai tender a zero, de acordo com o lema 2. É isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Quando a gente coloca o módulo na sequência, a gente fica com o quê? Fica com a sequência 1 sobre n. Essa sequência 1 sobre n, eu estou provando que tem limite igual a zero no início da aula 3, que foi o vídeo que eu publiquei, eu acho que ontem à noite, hoje de madrugada, enfim. Aí, se a sequência com módulo converge para zero, então a sequência sem módulo também converge para zero. Tem um exercício parecido aqui. Próximo exemplo. Eu quero analisar agora a sequência menos 3 elevado a n sobre n fatorial. De novo, eu vou usar a mesma técnica, colocar um módulo nela e provar que a sequência com módulo converge para zero. Se converge para zero a sequência com módulo, então a sequência sem o módulo também converge para zero. Quem é a sequência com módulo? Quando eu colocar o módulo, vai ficar assim, 3 elevado a n sobre n fatorial. Está aqui. Aí eu vou escrever esse 3 elevado a n sobre n fatorial, expandindo a potência em cima e o fatorial embaixo. Então, em cima vai ficar 3 vezes 3 vezes 3, etc., n vezes. E embaixo eu vou ter n vezes n menos 1 vezes 4, etc. Então, você pode olhar para essa expressão aqui como sendo um produto de frações. Fração 3 sobre 1, multiplicando fração 3 sobre 2, multiplicando fração 3 sobre 3, etc. E as frações aqui no meio são menores que 1.
3 quartos, 3 quintos, 3 sextos, etc. 3 sobre n menos 1. Para n suficientemente grande, 3 sobre n menos 1 também é menor que 1. Então, toda essa parte aqui do meio é menor que 1, porque é um produto de frações menores que 1. Aí, quando eu multiplico isso, que eu sei que é menor que 1, pela parte que ficou fora aqui, ó, das frações, o resultado dessa multiplicação é menor do que só a parte que eu tinha deixado fora, que é esse 3 sobre n, multiplicando essa outra parte aqui. Se eu pegar só a parte que ficou fora, isso vai dar 27 sobre 2n, que é maior do que isso aqui, ó. Pronto, agora eu vou perceber que a sequência que eu quero analisar está aqui, ó, 3 elevado a n sobre n fatorial, ela é uma sequência que está entre outras duas, ou seja, ela é maior que ou igual a zero, que pode ser visto como uma sequência constante, e é menor que 27 sobre 2n, que é também outra sequência. Perceba que estas duas sequências, tanto essa constante igual a zero e essa constante e essa não constante, né, que é 27 sobre 2n, essas sequências das extremidades tendem a zero conforme o n tende a infinito. Pelo teorema do confronto, isso me diz que 3 elevado a n sobre n fatorial converge para zero. E agora, pelo lema 2, que é aquele que permite que eu coloque o módulo na sequência para mostrar que o limite dela é zero, daí eu concluo que a sequência dada, que era essa aqui, menos 3 elevado a n sobre n fatorial, também tem limite zero. Outro resultado útil é um corolário do teorema do confronto, ou seja, uma consequência imediata do teorema do confronto. Que também vocês já devem lembrar de cálculo 1, né? Resultados parecidos vocês já devem ter estudado lá em cálculo 1. O que a gente está vendo agora é um caso especial daquela proposição de cálculo 1 que disse se você tem duas funções, f de x e g de x. Se f é limitada e g tende a zero, então o produto de f com g tende a zero. É basicamente isso aqui, só que ao invés de funções a gente tem sequências. Se eu tenho duas sequências, AN e BN, se AN é limitada e BN converge para zero, então o produto de AN com BN converge para zero. E a demonstração é fácil, é uma aplicação do teorema do confronto, né? Suponha que a n é limitada. Tem um resultado aí numa aula, acho que na aula 2 ponto alguma coisa, que diz que uma sequência é limitada somente se o módulo da sequência é menor que ou igual a uma constante positiva. Então, se eu sei que a sequência AN é limitada, eu posso dizer que o módulo de AN é menor que ou igual a uma constante M. Além disso, é claro que o módulo é necessariamente maior que ou igual a zero. Aí eu vou multiplicar essas desigualdades aqui pelo módulo de Bn. Então vai ficar assim, ó. E agora eu vou usar o teorema do confronto para estas desigualdades aqui. Eu tenho três sequências e as sequências nas extremidades têm o mesmo limite. Ó. Zero tem limite igual a zero e m vezes módulo de Bn tem limite igual a zero também, porque Bn eu estou supondo que converge para zero. Consequentemente, o módulo de Bn converge para zero e, consequentemente, esse módulo multiplicado por m, que é constante, converge para zero. Então, o que é que acontece com a sequência do meio? Vai convergir para zero também. Se eu sei que o módulo de ANBN converge para zero, pelo lema 2 eu posso tirar esse módulo e dizer que ANBN converge para zero. Ou seja, o produto de uma sequência limitada com uma sequência que converge para zero, converge para zero. Agora eu vou mostrar exemplos de aplicações desse corolário. Considere a sequência menos 1 elevado a n sobre 2 raiz de n. Essa sequência pode ser vista como um produto de duas outras sequências, que são menos 1 elevado a n com 1 sobre 2 raiz de n. A sequência menos 1 elevado a n é limitada, porque o módulo dela é uma constante. O módulo de menos 1 elevado a n é igual a 1, constante.
Isso é, de novo, aquele critério de sequência limitada, né? Sequência limitada, somente se o módulo da sequência é menor que ou igual a uma constante positiva. Não precisa ser estritamente menor, não. Pode ser menor que ou igual a uma sequência positiva. Então, se o módulo é uma sequência positiva, já é também menor que ou igual a uma sequência. Se o módulo é uma constante positiva, então já é também menor que ou igual a uma constante positiva. Do outro lado, a gente tem Cn, que é uma sequência que converge para zero. Então, a sequência n converge para zero, pelo corolário. Né? Eu chamo esse corolário de corolário do teorema do confronto. Tem gente que chama de teorema do confronto, mas para mim, teorema do confronto e corolário do teorema do confronto são coisas diferentes. Próxima sequência. A n igual a seno de 2n sobre, entre parênteses, 1 mais raiz de n. Eu posso ver aqui novamente um produto com duas sequências. A sequência seno de 2n, que é limitada, porque está entre menos 1 e 1. E a sequência 1 sobre 1 mais raiz de n, que é uma sequência que tende a zero. Então, o produto dessas duas também vai tender a zero. Novamente, a mesma ideia aqui no exemplo 6. Eu vou reconhecer nessa sequência xn uma parte limitada e outra parte que tende a zero. A sequência xn está aqui. Ó. Qual é a parte limitada? Parte limitada eu tenho aqui, ó, menos 1 elevado a n, seno de 2n, arco tangente de 3n. Cada um desses fatores é uma sequência limitada. Então, o produto desses três fatores também é uma sequência limitada. Do outro lado, essa partezinha aqui é uma sequência que tende a zero. Você pode confirmar isso por L'Hopital, por exemplo. Então, uma sequência que tende a zero multiplicado por uma sequência limitada produz uma sequência que tende a zero. Portanto, o limite de xn é zero. Depois vem Sn, cosseno ao quadrado sobre 2 elevado a n. Cosseno ao quadrado é limitado porque está entre 0 e 1. E 1 sobre 2 elevado a n tende a zero. Portanto, o produto de cosseno ao quadrado com 1 sobre 2 elevado a n também tende a zero. Esse produto é a própria sequência Sn. Você pode se perguntar qual é a diferença entre usar esse corolário do teorema do confronto e usar aquela propriedade do limite de sequências que diz que o limite do produto é o produto dos limites. Eu não poderia simplesmente perceber aqui, ó, que eu tenho uma parte que tem limite igual a zero. E zero vezes qualquer coisa é zero. Então, não poderia dizer que só por causa dessa primeira parte ter limite zero, o limite da sequência toda já é zero, não? Não. Assim, usando essas propriedades operatórias que a gente estudou na aula passada, não. Isso não vale. Por que não vale? Porque aquelas propriedades operatórias sempre têm ressalvas do tipo, é preciso que ambos os limites no segundo membro existam e que a operação entre eles esteja bem definida. Então, por isso a gente não pode simplesmente fazer limite do produto, o produto dos limites aqui. Porque quanto é o limite dessa segunda parte aqui, limitada? Ela é limitada, mas isso não significa que ela tenha limite. Ser limitado e ter limite são coisas diferentes. Ela é limitada, mas não tem limite. Aí você não pode fazer limite da primeira parte vezes limite da segunda parte. Por isso. É por isso que é importante aquele teorema aquele corolário do teorema do confronto. Agora a gente entra aqui na parte de subsequências. Aí eu vou fazer uma rápida pincelada aqui na definição de subsequências, para quem não deu uma olhada no slide, né? E eu também não publiquei o vídeo ainda sobre isso, estou terminando de editar. Mas vamos olhar aqui um exemplo de subsequência para eu poder explicar aquela outra proposição. Eu tenho aqui a sequência de Fibonacci, que é aquela que eu começo com 1, ou começo com 0, depois do 0 tem 1, aí eu vou somando 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, e assim vai. A sequência de Fibonacci é formada por todos esses números aqui nesta ordem. Eu quero construir uma subsequência dessa sequência formada apenas pelos números pares, pelos termos pares da sequência original. Aí eu estou selecionando aqui os termos pares, 0 é par, 2 é par, 8 é par. Os pares vão estar dispostos de 3 em 3.
Aí eu pego só os pares e formo uma nova sequência, preservando a ordem em que eles estavam originalmente na sequência de Fibonacci, que é esta aqui. Eu não poderia pegar numa outra ordem, por exemplo, 0, depois 8, depois 2, depois 610, depois 34. Não poderia fazer isso. Para formar uma subsequência, você seleciona alguns termos da sequência dada e organiza esses termos na ordem em que eles estavam originalmente na sequência inicial. Isso forma uma subsequência. Se você for procurar uma fórmula para essa subsequência, você vai chegar nessa fórmula aqui, ó, φ de 3n, onde φ de n é o termo de índice n da sequência de Fibonacci. Por exemplo, φ0 é 0, φ1 é 1, φ2 é 1 de novo, φ3 é 2, tá? φ4 é 3. Então, φn é o termo de índice n da sequência de Fibonacci. E o termo inicial dessa sequência é 0. Aí você vai vendo quem é o φn aí. A partir desse termo geral da sequência de Fibonacci, quem é o termo geral da subsequência que eu formei aqui com os termos pares da sequência de Fibonacci? Vai ser a sequência φ de 3n. Por quê? Porque os termos que eu peguei estão de 3 em 3. Se eu colocar 0 no lugar de n aqui, ó, φ0 vai dar 0. Aí depois eu coloco 1, φ3. Então, 1, 2, 3. φ3 me dá 2. Aí depois eu coloco 2 aqui, ó, φ6. Então vai me dar 8. Pronto. Então essa é a fórmula da subsequência que eu formei. Perceba que essa fórmula tem uma semelhança com a fórmula inicial da sequência de Fibonacci. A semelhança é o quê? Ela também é da forma φ de alguma coisa. Só que no lugar do n, a gente tem aqui o 3n. É isso que muda quando eu passo da sequência φn para essa subsequência. No lugar do n, eu vou ter uma expressão aqui, que no caso é 3n. Então, essa é a ideia para definir uma subsequência. Você vai colocar no lugar de n uma expressão alfa de n, e essa expressão tem que ser estritamente crescente. Por que isso? Essa condição de ser estritamente crescente é para preservar a ordem. Essa função alfa, ela transforma os índices da subsequência nos índices da sequência original. E faz isso preservando a ordem. Então, por isso que a gente define subsequências assim, ó. Uma subsequência de AN é uma sequência da forma A de alfa de n, onde alfa de n é uma função estritamente crescente, que transforma os índices da subsequência nos índices da sequência original. Certo? Pronto. Aí o assunto completo de subsequências eu vou postar no vídeo que eu estou terminando de editar. Vamos voltar então para o assunto da aula 4. Pronto, aqui, né? Eu vou enunciar aqui uma proposição sobre limites de sequências e de subsequências. Como é que a gente pode saber o limite da sequência? Se existe, se não existe, qual é esse limite e tal, a partir de limites das subsequências dessa sequência. Eu posso dizer o seguinte: o limite de uma sequência de números reais é L, se e somente se toda subsequência dela tem o mesmo limite L. E a parte útil dessa equivalência é a parte no sentido direto, da esquerda para a direita mesmo. Ou seja, a implicação que diz, se o limite de uma sequência de números reais é L, então toda subsequência dela tem o mesmo limite L. A parte voltando não é tão útil, porque ninguém vai procurar saber os limites de todas as subsequências de uma dada sequência, para a partir daí inferir o limite da sequência dada, né? Da sequência inteira. Isso aí ninguém costuma fazer isso, não. Até porque existem infinitas subsequências. Você não vai querer averiguar todas elas uma por uma, não. E uma dessas subsequências, na verdade, é a própria sequência inteira. Então, você vai ter o mesmo trabalho e somar esse trabalho com o de averiguar outras várias subsequências da sequência dada. Aí, a partir dessa equivalência aqui, eu posso tirar algumas consequências. Primeiro, se alguma subsequência de AN não tem limite finito, então essa sequência AN não tem limite finito. Por quê? Porque se tivesse esse limite finito, se a sequência AN tivesse esse limite finito, então
pelo que eu disse lá em cima, toda subsequência de AN deveria ter também o mesmo limite finito. Aí, se você sabe que uma subsequência de AN não tem limite finito, então a N não tem limite finito. Posso dizer também que se alguma subsequência de AN não tem limite, nem finito nem infinito, então a N não tem limite, nem finito nem infinito. E se duas subsequências de AN têm limites distintos, então a N não tem limite, nem infinito nem infinito. Isso é muito útil. Às vezes você tem uma sequência complicada, e você observa que tem duas subsequências com limites diferentes. Aí você, a partir daí, já pode concluir que a sequência inteira não tem limite. Ou então você pega uma subsequência da sequência dada e percebe que essa subsequência, sendo mais simples, não tem limite. Consequentemente, a sequência dada não tem limite também. Tá aqui a demonstração. Exemplo 8. Como foi visto nos exemplos 3 e 8 da aula 3, a sequência menos 1 elevado a n não possui limite, nem finito nem infinito. Isso foi explicado na aula 3. Mas agora a gente pode verificar novamente de uma maneira mais simples, aplicando esse critério aí das subsequências. Basta notar que essa sequência menos 1 elevado a n tem duas subsequências que são bem simples, fáceis de estudar, ou seja, que são essas duas aqui, ó, menos 1, a sequência menos 1 constante, e a sequência 1. Cada uma delas é uma sequência constante, portanto convergente, só que elas convergem para limites diferentes. O que é que acontece quando eu tenho duas subsequências que convergem para limites diferentes? A sequência mãe, a sequência inteira aqui, não possui limite, nem infinito, nem infinito. Tá? Agora, como é que eu verifico que essas sequências menos 1 e 1 constantes são realmente subsequências de menos 1 elevado a n? A gente viu que para construir uma subsequência, demandada a sequência AN, a gente coloca no lugar desse n uma expressão alfa de n, onde alfa é uma função estritamente crescente. Então eu vou mostrar que menos 1 é uma subsequência de menos 1 elevado a n, colocando no lugar de n uma expressão que representa uma função estritamente crescente na variável n. Qual é essa expressão? Posso colocar 2n mais 1. Se você coloca 2n mais 1 no lugar desse n aqui, você fica com menos 1 elevado a 2n mais 1. Ou seja, menos 1 elevado a um número ímpar, que produz como resultado menos 1. Então, isso mostra que menos 1 é uma subsequência de menos 1 elevado a n. Para mostrar que 1 é uma subsequência de menos 1 elevado a n, você vai colocar no lugar de n a expressão 2n, que também representa uma função estritamente crescente na variável n. Então, isso mostra que a sequência constante 1 é igual a menos 1 elevado a n. Estou sentindo um incômodo na lombar. Preciso esticar. Ai. Continuando. A n, sequência de números reais, que é uma subsequência desta. Não, estou dizendo, seja a n uma sequência tal que a sequência menos 1 elevado a n é uma subsequência de a n. Por exemplo, considere esta sequência a n aqui. Aí eu estou afirmando que menos 1 elevado a n não tem limite e ela é uma subsequência de a n. Consequentemente, a n não tem limite. Agora, como é que eu verifico que menos 1 elevado a n é realmente uma subsequência dessa aqui? De novo, eu preciso encontrar uma expressão alfa de n que eu coloco no lugar de n e eu obtenho menos 1 elevado a n. Qual é essa expressão alfa de n que eu coloco aqui no lugar de n e eu obtenho essa outra sequência? Eu pensei rapidamente sobre isso na aula da turma do horário anterior e não consegui. Nos 30 segundos que eu pensei, eu não consegui chegar nessa expressão alfa de n, não. Vou pensar mais 30 segundos aqui para ver se eu consigo. Eu sei que o que eu preciso ter para que esse seno aqui gere menos 1 elevado a n, vamos pensar assim, para n igual a 0. Para n igual a 0, essa sequência menos 1 elevado a n me dá 1. Qual é a expressão
que eu preciso colocar no lugar de n aqui para que esse seno me dê 1? Posso colocar 6. Aí vai ficar 6π sobre 12, ou seja, π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, correspondente a 0, correspondente ao n igual a 0, eu vou ter aqui um 6. Ou seja, alfa de 0 é igual a 6. Agora, o próximo termo seria menos 1. Qual é o número que eu coloco aqui no lugar de n para dar menos 1 esse seno aí? Posso colocar 18. 18π sobre 12 dá 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Aí depois eu quero voltar para 1. Um seno que dê 1. Aí um número maior que 18 que eu coloco aqui no lugar de n e produza 1. 24, né? 24π sobre 12. Fica π sobre 2. Então, ó, 6, 18. De 6 passou para 18. Depois para 24. Está variando de quanto em quanto. Não é constante essa variação, né? Mas enfim, essa é a função alfa que eu quero colocar aí no lugar de n. É a função que manda 0 em 6, que manda 1 em 18, que manda 2 em 24. E por aí vai. Você vai vendo aí. Mas essa é uma função bem definida, que é, pelo menos espero que seja, estritamente crescente. Se não for, tá errado aqui o exemplo, mas eu acho que é, porque se eu escrevi, né? Ah, então vamos para frente. Exemplo 10. Uma sequência, eu tenho uma sequência aqui definida por um somatório. A n é o somatório de menos 1 elevado a k, com k variando de 0 a n. Então eu vou ter uma expressão assim, ó. 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1, etc. Com n mais uma parcelas. O que é que acontece? Você pode imaginar que essa soma vai dar zero, porque se eu tenho infinitos uns e a mesma quantidade infinita de menos uns, o primeiro 1 vai se anular com o menos 1, e depois 1, menos 1, vai dar tudo zero aí. Mas está errado. Não é assim que se deve pensar nessa sequência. Porque as somas aqui são construídas é, é, uma parcela de cada vez. E você deve pensar na soma uma parcela de cada vez, aumentando uma parcela de cada vez. Não é na soma já construída no limite, a soma já infinita. Não, assim não funciona não. Tem que pensar primeiro só com uma parcela. Dá quanto? Dá 1. Depois com as duas primeiras. Dá 1 menos 1, 0. Depois com as três primeiras. Eita, esse slide fica passando cada vez que eu clico. Depois com as três primeiras, dá 2. Dá 2 não, dá 1 menos 1 mais 1, dá 1. Então a sequência vai dar 1. O primeiro termo dela é 1, aí depois dá 0, que é 1 menos 1. Aí depois dá 1 menos 1 mais 1, volta para 1. E fica 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aí, ou seja, vai dar 1 se n é par, vai dar 0 se n é ímpar. Esta é outra forma de você definir a mesma sequência que eu defini aqui em cima. Tá? Essa sequência não tem limite. Nem finito, nem infinito. Como é que eu verifico isso? Basta notar que ela tem duas subsequências constantes distintas. E, portanto, subsequências que convergem para limites diferentes. Essas subsequências são A de 2m e A de 2m mais 1. Quando eu ponho 2m no lugar do n, então eu vou ter aqui o número par, né? 2m é o número par. Então, para número par, eu vou ter o termo 1. Então, A de 2m é 1. E da mesma forma, quando eu considero 2m mais 1, eu tenho um número ímpar aqui. Então, A de 2m mais 1 é 0. Então, duas subsequências com limites diferentes. Uma delas tem limite 1 e a outra tem limite 0. Portanto, a sequência mãe, essa AN aqui, não tem limite. Nem finito, nem infinito. O próximo exemplo mostra duas sequências, que são essas duas aqui, AN e BN, definidas por casos,
E eu estou mostrando aqui que uma delas converge e a outra não. Aqui converge. Deixa eu ver aqui qual é que converge. Aqui converge é BN. E aqui não converge é AN. Aí, pelo gráfico dela, eu posso explicar de forma mais simples. BN está aqui. Ela tem duas subsequências. Uma subsequência é formada por esses termos aqui de cima e outra subsequência é formada por esses termos aqui de baixo. Ambas essas subsequências convergem. A de cima converge para zero e a de baixo converge para zero também, só que converge mais rapidamente. Eu posso dizer a partir disso que a sequência inteira converge? Ó, eu tenho duas subsequências, as duas convergem para zero e é o mesmo limite, viu? Zero. Eu posso dizer que a sequência toda converge por causa disso? Você pode dizer que nesse caso a sequência vai convergir sim para zero, mas não é porque ela tem duas subsequências que convergem para o mesmo limite, não. Esse argumento em geral não é válido. Ó, tem duas subsequências aqui convergendo para o mesmo limite. Eu posso dizer que a sequência inteira converge? Em geral, não. Não é dessa forma. Mas tem outra forma que você pode mostrar assim, que essa sequência converge. Eu estou indicando aqui. Basicamente, eu usar o teorema do confronto. Ó. Bn é uma sequência que está entre 0 e 15 sobre log de n na base 2. Aí, pelo teorema de confronto, você consegue mostrar que Bn converge sim para zero. E a n? A n é uma sequência que não converge. Aqui eu tenho duas subsequências. Uma que tende a mais infinito e outra que tende a zero. Ou seja, duas subsequências com limites diferentes. Aí sim, eu posso dizer que se eu tenho duas subsequências que têm limites diferentes, então a sequência inteira não tem limite, nem infinito, nem infinito. Certo? Então, para passar de informações das subsequências para a sequência, assim, a propriedade tem que ser não existe, não possui limite, ou então tem limites diferentes às subsequências, isso me leva a concluir que a sequência inteira não tem limite. Mas eu não posso dizer que se as subsequências tiverem o mesmo limite, então a sequência inteira vai ter. Em geral, isso não vale. Agora, tem uma proposição aqui que faz isso ser verdade em determinadas condições. Você vai pegar agora só duas subsequências da sequência n, mas são duas subsequências especiais que satisfazem uma condição aqui. Ó. A condição é que a imagem das funções alfa associadas a essas subsequências produzem uma união aqui, a união das imagens é um conjunto que contém o domínio da subsequência dada inicial. Se essa condição for satisfeita, aí basta você verificar que as duas subsequências têm o mesmo limite L, e aí a sequência toda vai ter esse limite L. Certo? Então é uma situação bem específica aí, quando você pode passar das duas subsequências para a sequência inteira, dizendo que se aquelas duas subsequências tiverem o mesmo limite, então a sequência inteira vai ter o mesmo limite. Tá? Eu estou dando aqui um exemplo desse tipo de situação, onde você tem uma sequência AN definida por casos. E esses casos já sugerem definir, a partir deles, subsequências. Né? Uma para pegar apenas o N par, ou seja, o N vai ser aí um 2K, onde K varia nos naturais, e o outro caso aqui sugere pegar o N da forma 2K mais 1, onde K varia nos naturais. Então, isso nos leva a considerar duas subsequências que estão definidas aqui. Ó. Uma delas você considera... uma delas você considera 2K no lugar de N, e a outra você considera 2K mais 1 no lugar de N. Essas duas subsequências você verifica que tem o mesmo limite. Uma vai ser 1 sobre 2K, que tem limite igual a zero, e a outra vai ser a sequência constante 0, que também tem o mesmo limite igual a zero. Além disso, como essas subsequências possuem funções α1 e α2, tais que as imagens dessas funções α1 e α2, a união dessas imagens já contém um domínio da sequência inteira, qual é a imagem de α1? A imagem de α1 são os números pares. Qual é a imagem de α2? A imagem de α2 são os números ímpares. Se você pegar os números pares e os números ímpares,
ímpares. Juntar tudo, ou seja, fazer a união dos números pares e dos números ímpares. Essa união já inclui o domínio da sequência dada, que é o conjunto dos números naturais? Sim. A união das imagens das funções α1 e α2 já inclui o domínio da sequência dada. Então, nesse tipo de situação é que você pode dizer que, a partir da informação de que ambas as subsequências têm o mesmo limite, a sequência inteira vai ter esse mesmo limite. E aqui eu tenho uma generalização desse resultado. Se eu tenho várias subsequências aí, m subsequências, que têm o mesmo limite, e além disso, a união das imagens das funções alfa associadas a essas subsequências já contém o domínio da sequência mãe dessas subsequências, então, a partir da informação de que todas essas subsequências têm o mesmo limite L, eu posso concluir que a sequência mãe vai ter esse mesmo limite L. Essa proposição aqui, esse corolário, nunca vai ser usado nessa disciplina. Mas eu quis colocar porque não custa nada aqui. Já tem uma proposição mais restrita, não custa nada dizer que vale generalizar. Mas a proposição 5 vai ser usada sim em alguns momentos. Exercícios, e agora a gente entra na parte de limitação e monotonicidade. Eu vou dar uma pausa aí, que eu vou pegar um cafezinho que eu deixei ali. Daqui a 5 minutos eu volto.
Continuando. Agora a gente vai usar propriedades de uma sequência como limitação e monotonicidade para estudar essa sequência quanto à convergência. Se a sequência é crescente e superiormente limitada, eu posso dizer que a sequência converge e converge para o supremo do conjunto de todos os seus termos. O supremo eu estou definindo na aula 2.3, que já está publicado o vídeo dela. Aí é por isso que eu preciso definir essas coisas, supremo e ínfimo. Porque nessa proposição, por exemplo, a gente poderia dizer que a sequência converge sem dizer para onde. Mas às vezes você quer saber converge para onde, qual é o limite dela. Então é bom saber que o limite da sequência é o supremo do conjunto de todos os seus termos. Se a sequência é decrescente e inferiormente limitada, então nesse caso a sequência converge também e vai convergir para o ínfimo do conjunto de todos os seus termos. E se a sequência é monotônica e limitada, então a sequência converge. Aí eu não posso dizer para onde converge, porque eu não sei se ela é superiormente limitada, inferiormente limitada, nem se esse monotônico aqui significa crescente ou decrescente. Vai ser um dos dois casos, né? Ou é crescente ou é decrescente, mas eu não sei que caso é este. Algumas observações sobre essa proposição. Primeiro, nós temos que ser limitada e ser monotônica. As duas coisas juntas implica que a sequência é convergente, mas você não pode esquecer de usar essas duas condições juntas. Uma delas não serve. Por exemplo, a sequência ser limitada já implica que ela é convergente? Não. Contra-exemplo, sequência menos 1 elevado a n. É uma sequência limitada que não tem limite. E aí é importante vocês perceberem que ser limitado não significa ter limite. São definições diferentes. Embora seja verdade que toda sequência que tem limite finito, ou seja, toda sequência que converge, é limitada. Mas nem toda sequência limitada tem limite. Em particular, nem toda sequência limitada tem limite finito, ou seja, nem toda sequência limitada nem toda sequência limitada converge. Eu também não posso afirmar que se a sequência é monotônica, então ela converge. Por exemplo, a sequência n é monotônica e não converge, ela tem limite mais infinito, só que nesse caso a gente não diz que converge, ela tem limite infinito. Além disso, eu posso dizer que embora a limitação seja uma condição necessária para a convergência, no sentido que se a sequência for convergente, então ela é limitada, a monotonicidade não é uma condição necessária para a convergência. Ou seja, se for convergente, não significa que seja monotônica. Contra-exemplo, sequência menos 1 elevado a n sobre n. Essa sequência converge para zero, mas não é monotônica, porque ela fica oscilando o sinal dela, subindo, descendo. Então ela nem é crescente nem é decrescente, ou seja, não é monotônica. E aqui vem um corolário da proposição 7, onde eu enfraqueço as condições para concluir que a sequência é convergente, mas também, por outro lado, eu enfraqueço essa conclusão de convergência. Agora eu não vou mais poder dizer qual é o limite, eu só vou dizer que a n converge, porque eu estou supondo uma coisa mais fraca, que é a n é superiormente limitada e eventualmente crescente, ou seja, aqui eu não estou dizendo que ela seja crescente, eu só estou dizendo que ela é eventualmente crescente. Certo? Esse enfraquecimento dessa condição inicial impossibilita que eu diga qual é o limite dela.
pelo menos não posso dizer que esse limite é o supremo, nesse caso aqui. Da mesma forma, se a sequência é inferiormente limitada e eventualmente decrescente, então ela converge. Não sei para onde, mas converge. E se ela é limitada e eventualmente monotônica, então ela converge. Agora eu posso fazer uma pequena melhoria nesse enunciado aqui, se nós considerarmos a ideia de cauda de uma sequência. O que é uma cauda de uma sequência? Cauda de uma sequência é a subsequência formada a partir dela, se você considerar todos os termos a partir de um dado termo. Ou seja, é uma subsequência da forma A, n mais n0, onde n0 é o natural fixo. Também chamamos de cauda o conjunto de todos os termos de uma subsequência dessa forma. Você pega apenas os termos a partir de um determinado termo lá. Ou seja, a cauda de uma sequência é formada pelos últimos termos da sequência. Todos a partir de um determinado termo lá. Então, o corolário 8 ele foi anunciado sem se preocupar com o limite da sequência n, dizendo apenas que a sequência a n converge sob determinadas condições aí, não diz para onde, né? Mas eu posso agora dizer para onde converge usando o conceito de cauda. Eu posso dizer que se a sequência é limitada e eventualmente crescente, então ela converge para o supremo de alguma cauda. Na verdade, esse slide aqui ainda pode ser melhorado aqui. Eu vou colocar a palavra superiormente antes desse limitado. Acho que ficou faltando aqui. Ó. Se a sequência é superiormente limitada e eventualmente crescente, antes eu estava dizendo aqui que a sequência converge. Agora eu vou dizer uma coisa um pouquinho melhor. Ela converge para o supremo de alguma cauda. E isso foi demonstrado já na demonstração aqui do corolário 8, embora no enunciado dele não tenha nada dizendo qual vai ser o limite de AN, porque não tinha sido ainda definida a noção de cauda de uma sequência. Depois que eu defino a noção de cauda, é que eu posso reformular o corolário 8 dessa forma. Se a sequência é superiormente limitada e eventualmente crescente, então ela converge para o supremo de alguma cauda. E se a sequência limitada, no caso aqui eu quis dizer inferiormente limitada, e eventualmente decrescente, então ela converge para o ínfimo de alguma cauda. Eu vou modificar esse slide aqui colocando as palavras inferiormente na letra B e superiormente na letra A. A figura 9 resume os resultados estudados nessa sessão e também em sessões anteriores. Isso é meio que um diagrama conceitual, onde você organiza aí vários resultados que foram estudados sobre propriedades de sequência, né? O que é que implica o quê? E as setas as setas representam implicações válidas. Por exemplo, se uma sequência é crescente e limitada, então é claro que ela é crescente e limitada superiormente, porque ser limitada já implica ser limitada superiormente e inferiormente. Enquanto que a condição de ser crescente está apenas sendo repetida aqui. Ó. Crescente e limitada implica crescente e limitada superiormente. Se ela é crescente e limitada superiormente, por um lado, eu posso dizer que ela converge para o supremo de todos os termos, segundo foi dito na proposição, se eu não me engano, 7. Crescente e limitado superiormente implica converge para o supremo de todos os termos. Eu posso dizer também, trivialmente, que se é crescente e limitado superiormente, então é crescente. E se é crescente, então é monotônico, porque monotônica significa crescente ou decrescente. Do outro lado, analogamente, né? Decrescente e limitado implica decrescente e limitado inferiormente. Decrescente e limitado inferiormente implica converge para ínfimo de todos os termos. E também implica trivialmente que ela é decrescente, que por sua vez implica que ela é monotônica. Se ela for monotônica e limitada, eu posso dizer que ela é eventualmente monotônica e limitada. Nesse caso, a condição de ser limitada está apenas sendo repetida aí, enquanto que monotônica implica eventualmente monotônica. Eventualmente monotônica e limitada implica convergente. Por quê? Por causa justamente da proposição 8 aqui, né? Limitada e eventualmente monotônica, implica convergente.
Também aqui, ó, eventualmente decrescente e limitado inferiormente. Implica que converge. Converge para onde? Para o ínfimo de alguma cauda. Estou pensando aí no corolário 8, reformulado na observação 3, né? Do outro lado também, eventualmente crescente limitado superiormente, implica que converge para o supremo de alguma cauda, que implica que converge. Então está tudo convergendo aqui para a condição de ser convergente, que implica ser limitada, que implica ser limitado superiormente e limitado inferiormente. Então isso é bom para vocês estudarem aí um resumo, né, de várias propriedades de sequências. Exemplo 13. Esse exemplo ilustra a vantagem de você agora poder falar de supremo e de ínfimo como sendo o limite da sequência. Se você não soubesse qual é o limite, você não teria como calcular o limite dessa sequência aqui. Se você não soubesse que o limite dela é um ínfimo ou um supremo, dependendo do caso. No caso aqui, eu acho que vai ser dependendo do B aqui, o limite dessa sequência vai ser um ínfimo ou um supremo. E isso é importante para resolver essa questão aqui de calcular o limite dessa sequência. Essa sequência é o seguinte: você começa com o número B, constante positivo, e vai colocando raiz quadrada nele, né? A0 é igual a B, aí A1 vai ser raiz de B. A2 vai ser raiz de B. A3 vai ser raiz de B. E por aí vai. Aí eu quero saber o limite dessa sequência. Eu vou separar por casos aqui. Para B maior que 1, vou fazer uma dedução aqui. Para B menor que 1, vou fazer outra dedução aqui. Eu preciso separar por casos, porque dependendo do B, a sequência pode ser crescente ou decrescente. Quando B for maior que 1, a sequência vai ser decrescente. Por exemplo, comece com B igual a 2. Aí eu estou em 2, vou para a raiz de 2. Eu decresci, né? O valor. Aí depois raiz de 2, decresci um pouco mais. E assim vai, decrescendo, se aproximando de 1. Se você fizer isso na calculadora, você vai ver que vai se aproximar de 1 e vai se aproximar tanto que chega uma hora que a calculadora diz, não, é 1 mesmo. Porque o erro dela não permite que ela distingua entre o número 1 mesmo e o resultado da expressão que você está calculando. Aí ela acha que é 1. Bom, então eu estou fazendo o que aqui? Eu estou provando por indução a seguinte propriedade, o seguinte fato. Para todo natural n, a n é maior que 1 e a n mais 1 é menor que a n. Ou seja, eu estou dizendo duas coisas aqui, de uma lapada só. Eu estou dizendo que a n é maior que 1, ou seja, que a sequência é inferiormente limitada pela constante 1. O número 1 é uma cota inferior da sequência n. E estou dizendo também que a sequência é estritamente decrescente aqui. Eu estou provando essas duas coisas de uma vez só por indução. O que aqui significa indução? Para quem não sabe, para quem não estudou, indução é uma técnica de demonstração de propriedades dos números naturais. Consiste em provar que essa propriedade vale para o número zero e provar também que se ela vale para um dado número natural n, então necessariamente ela deve valer para n mais 1. Ou seja, você divide o trabalho de provar que ela vale para todos os números naturais em dois casos. No primeiro caso, você mostra que ela vale para zero. E depois você mostra que se ela vale para n, então ela vale para n mais 1. Com isso, você mostra que ela vale para todos os números naturais, porque provou que vale para zero. Provou que vale para zero. Aí provou também que se vale para zero, vale para 1. Provou também que se vale para 1, vale para 2. Provou também que se vale para 2, vale para 3. Só que essa segunda parte, você faz tudo de uma vez, que é provar que se vale para n, vale para n mais 1. É o passo indutivo da demonstração. Pronto, então eu estou provando por essa técnica aqui, essa propriedade. Ou seja, a sequência é estritamente decrescente e inferiormente limitada.
que é que eu posso afirmar sobre uma sequência que é inferiormente limitada e estritamente decrescente? Eu posso afirmar que ela converge. Converge para onde? Converge para o ínfimo do conjunto dos seus termos. Aí eu pego aqui o ínfimo do conjunto dos seus termos. Os termos dessa sequência são necessariamente números maiores que 1, como foi provado, né? Eu provei que a n é maior que 1 para todo n. Então, se eu pego o ínfimo de um conjunto de números maiores que 1, esse ínfimo é maior que ou igual a 1. Isso vem da definição de ínfimo, que eu não vou explicar aqui, mas está lá na aula 2.3. Se você entendeu o que é um ínfimo, você vai saber aí chegar nesta condição, que este L, que é um ínfimo, tem que ser maior que ou igual a 1. Isso é importante. Esse L maior que ou igual a 1 é importante para eu chegar no valor exato de L. A parte fácil dessa questão de calcular o limite dessa sequência é a que vem agora. Quando você pega a igualdade AN mais 1 igual a raiz de AN, que é essa parte aqui da definição, e aplica limite em ambos os lados. De um lado você vai ter o limite de AN mais 1, que é igual ao limite de AN. Eu posso até justificar mais detalhadamente que AN mais 1 é uma subsequência de AN, já que N mais 1 é uma expressão que representa uma função estritamente crescente e que está no lugar de N. Então, a N mais 1 é uma subsequência de AN. Portanto, o limite dela é igual ao limite da própria sequência N. Por isso que eu estou dizendo aqui que L, o limite da N mais 1 é igual ao limite de AN, que é igual a L. Do outro lado, eu vou ter limite de raiz de AN. Está aqui, limite de raiz de AN, que vai se transformar em raiz do limite de AN, conforme estudamos na aula passada. E quem é o limite de AN? O limite de AN é L. Então, eu fico com raiz de L. Ou seja, esse número L, que é o limite da sequência que eu quero descobrir, é um número maior que ou igual a 1, tal que L é igual a raiz de L. Aí eu resolvo. L é igual a raiz de L. Quem é L? Eleva ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, eu fico com L ao quadrado igual a L. Aí eu resolvo isso aí. Vai me dar duas possíveis soluções. L igual a 0 ou L igual a 1. Aqui eu estou explicando esse raciocínio com x no lugar de L, né? X igual a raiz de x. Quem é x? Eleva ao quadrado, fica x ao quadrado igual a x. Você vai obter duas possíveis soluções, x igual a 0 ou x igual a 1. Mas a gente viu antes que essa solução tem que ser maior que ou igual a 1. Então, não pode ser 0. Logo, tem que ser 1. Portanto, a sequência converge para 1. E o outro caso é análogo. Você vai mostrar que agora a sequência, para todo n, a n mais 1 é um número entre 0 e 1, maior que 0, menor que 1. E, além disso, a sequência é estritamente crescente. Então, ela é limitada, inferiormente e superiormente também, e é estritamente crescente. Logo, ela converge. Converge para onde? Converge para o supremo do conjunto de todos os termos dela. E o supremo, você vai notar que é maior que ou igual a B. E aí, aplicando o limite em ambos os lados na igualdade a n mais 1 igual a raiz de AN, você obtém, de novo, L igual a raiz de L. E como esse L é maior que ou igual a B, e B é um número positivo, L não pode ser 0. Logo, só tem uma solução para essa igualdade aqui. L tem que ser 1. Então, em ambos os casos, a sequência converge para 1. Esse exemplo 14 é bem parecido, é a mesma ideia. Você vai estudar a sequência, ver que ela, no caso aí, é estritamente crescente, se não me engano, e ilimitada, né? Superiormente limitada e estritamente crescente. Logo, converge. Converge para onde? Converge para o supremo, aqui, ó. Converge para o supremo. Esse supremo é o quê? É um número maior que ou igual a 0, no caso, maior que 0, na verdade. Então, aplica limite em ambos os lados da igualdade, que você tem aqui no caso indutivo da definição, esta igualdade aqui, aplica limite em ambos os lados. Então, chega nessa igualdade, resolve, eleva ao quadrado, né, simplifica, aplica Bhaskara, ou então aplica fatoração, enfim, chega em duas possibilidades de solução.
qual dessas possibilidades você quer? Você quer aquela que seja positiva, então você descarta -1, fica com 2. Depois vocês dão uma olhada aqui mais com calma nesse exemplo 14. Continuando, temos exercício e agora entramos na parte de critério da comparação para sequências, que é uma coisa que vai ser usada nesta aula também, se eu não me engano, aqui na parte de progressões geométricas e em outras aulas também. Critério da comparação para sequências, vou logo avisando, não confunda com outro critério da comparação que vamos estudar depois para séries. Aqui é para sequência, depois vamos ver outro para série. Coisa mais comum do mundo, um dos erros mais comuns em cálculo 4 é confundir essas duas coisas aí. Então, aplica esse critério misturado com outro, sei lá. Então, eu tenho duas sequências aí de números reais, tais que a n menor que ou igual a bn para todo n suficientemente grande. Eu vou usar esta desigualdade aqui para concluir coisas a partir de uma dessas sequências, né? Se uma sequência tem limite tal, então a outra tem limite tal. Se a sequência AN, que é a menor aqui, é crescente e a sequência BN converge, então a sequência AN converge. Converge para onde? Converge para o supremo do conjunto de todos os seus termos. Isso acontece porque eu estou supondo que BN converge. Se BN converge, então BN é limitada. Tem esse resultado na aula 3.1. Se BN converge, então BN é limitada. O fato de BN ser limitada vai fazer também com que a N seja limitada superiormente. Você tem uma sequência AN por baixo da sequência BN e a sequência BN lá em cima é limitada. Isso vai impor uma barreira acima de AN, fazendo com que a N também seja limitada superiormente. Aí a N é crescente e limitada superiormente. Consequentemente, a N converge. E converge para o supremo do conjunto em todos os seus termos, de acordo com a proposição 7. Agora, suponha que o limite de AN é mais infinito. Isso vai fazer com que o limite BN também seja mais infinito. Já que a N é a sequência menor, né? Ela tendo um limite mais infinito, isso vai empurrar a sequência BN para cima também, fazendo com que ela também tenha limite mais infinito. Os próximos dois termos são análogos. Se a sequência BN, que é a maior, é decrescente, e a sequência AN, que é a maior, converge, então a sequência BN converge para o ínfimo do conjunto de todos os seus termos. Por quê? Porque a sequência AN, sendo convergente, vai ser limitada. Sendo limitada e estando abaixo de BN, isso vai fazer com que BN seja inferiormente limitada. Só que BN também é decrescente. Sendo decrescente e inferiormente limitada, ela vai ser convergente. E ela vai convergir para o ínfimo do conjunto de todos os seus termos. E por último, se o limite de BN é menos infinito, então o limite de AN é menos infinito. A mesma ideia aqui do item B. Se a sequência que está por cima, que é a BN, tende a menos infinito, isso vai forçar com que a sequência AN tenha também limite menos infinito. Exemplo. Calcule o limite de AN dada por AN igual a N fatorial sobre 2 elevado a N. Nós já fizemos esse raciocínio aqui algumas vezes, né? Eu vou escrever o N fatorial e o 2 elevado a N de maneira mais expandida aí, indicando os fatores, né? Então, N fatorial é N vezes N menos 1, vezes N menos 2, etc., até 1. E 2 elevado a N é 2 vezes 2 vezes 2, etc., N vezes. Percebo que aqui no meio tem uma parte que é maior que 1, porque é um produto de frações maiores que 1 para N suficientemente grande. Isso vai fazer com que eu possa descartar essa parte do meio, obtendo uma expressão que é menor do que a que eu tinha antes. Então, N fatorial sobre 2 elevado a N é maior do que N sobre 4. N sobre 4 tem limite igual a mais infinito. E é menor que N fatorial sobre 2N. Isso me diz o quê? Pela proposição 9, item B, ó, se a sequência que é menor
tem limite mais infinito, então a sequência que é maior tem também limite mais infinito. Então, sequência que é menor que n sobre 4, claramente diverge para mais infinito. Perceba que a gente fala diverge para mais infinito, não é converge para mais infinito. Infinito não é considerado uma convergência, uma divergência. Aí, se n sobre 4 diverge para mais infinito, n fatorial sobre 2 elevado a n diverge também para mais infinito. O último assunto da aula de hoje é progressões geométricas. Vocês já estudaram no ensino médio esse assunto, progressões geométricas, só que lá no ensino médio, normalmente progressões geométricas inclui também sequências finitas. Aqui, necessariamente, progressões geométricas são sequências infinitas. Mas são sequências infinitas da forma que vocês estudaram lá no ensino médio, ou seja, uma constante elevado a n, e o n varia. Então a gente vai estudar agora esse tipo de sequência. R elevado a n. O n aqui está variando a partir do zero. Mas qualquer outra sequência que tenha a mesma forma aqui, com um índice inicial diferente, também pode ser chamada progressão geométrica. Eu vou separar por casos, né? Em função do valor de R, a gente vai estudar agora se a sequência converge ou diverge. R igual a zero. Que tipo de sequência é essa? Ela converge, diverge, acontece o quê? Bom, para R igual a zero, você fica com a sequência 0 elevado a n. Aí o n vai variando, né? 0, 1, parará, parará. Para começar, quanto é 0 elevado a zero? Você pode querer dizer que 0 elevado a zero é uma indeterminação, porque estudou lá em cálculo 1, no contexto de regra de L'Hopital, que 0 elevado a zero é uma indeterminação. No contexto de cálculo 1, quando se estuda em formas indeterminadas e tal, e se diz que 0 elevado a zero é uma indeterminação, esse 0 elevado a zero não é uma operação entre números. Isso aí representa outra coisa. 0 elevado a zero, nesse contexto, significa eu quero calcular o limite de f de x elevado a g de x, sabendo que o limite de f de x é zero e o limite de g de x é zero. Pronto, eu só sei disso, que o limite de f de x é zero e que o limite de g de x é zero, mas eu não sei quem é f e não sei quem é g. Sabendo disso, quem é o limite de f de x elevado a g de x? A gente chama esse tipo de limite de zero elevado a zero. É uma forma de se referir a todos esses limites, todos os limites dessa forma, tá? E a gente diz que é uma forma indeterminada porque é impossível saber o limite de f de x elevado a g de x simplesmente pegando os limites de f e de g. Não tem como saber. Agora, em se tratando de números naturais, operações entre números naturais, existem razões muito fortes para definir 0 elevado a zero como sendo 1. Uma dessas razões, que eu acho bastante convincente, é, em geral, n elevado a m é a quantidade de funções com domínio tendo m elementos e contradomínio tendo n elementos. Então, 0 elevado a zero vai ser a quantidade de funções com domínio tendo 0 elementos e contradomínio tendo 0 elementos. Ou seja, quantas funções existem com domínio e contradomínio vazios? Existe uma só, que é a função vazia. E essa função existe. Né? Aí, resultado 0 elevado a zero é 1, que é a quantidade de funções com domínio e contradomínio vazio. Tem também outros argumentos para considerar que 0 elevado a zero é 1. Aí, pronto. 0 elevado isso vai ser usado nessa disciplina, em outras ocasiões também. Então, guarda aí, 0 elevado a zero é 1, no contexto de operação com números naturais. Inclusive, x elevado a zero, onde x é uma variável, digamos, de um polinômio, de uma série de potências, vai ser 1 também. Aí aqui a gente vai ter o seguinte, 0 elevado a zero é 1, ou seja, r elevado a n é 1, supondo que r é igual a zero e n também. Nos demais casos, ou seja, quando r é igual a zero e n agora é um número natural positivo, r elevado a n vai me dar zero. Então, essa sequência r elevado a n, no caso em que r é igual a zero, vai me dar os seguintes números na seguinte ordem: 1, 0, 0, 0, 0, 0. Começa com 1 e depois só 0. Logo, a sequência é eventualmente constante, né? E, portanto, converge para essa constante, que no caso é o 0. Agora, suponha que o 0
é um número maior que 0 e menor que 1. Então, a sequência é decrescente e inferiormente limitada. Verifique aí, se R é um número positivo menor que 1, a sequência é decrescente. Você vai multiplicando por R, essa potência aí faz com que, né, você vai multiplicando por R o número e ele vai ficando menor porque o R é menor que 1. Só que ela é inferiormente limitada porque essa potência R elevada a N, nesse caso, nunca vai chegar a zero, sempre vai ser um número positivo. Então você tem zero como cota inferior dos termos da sequência e a sequência está cada vez assumindo valores menores, decrescendo. Se é decrescente inferiormente limitada, então ela converge para o ínfimo do conjunto de seus termos. E o ínfimo do conjunto de seus termos, precisa saber aqui o que é um ínfimo, mas sabendo o que é um ínfimo, você pode verificar facilmente que o ínfimo desse conjunto é zero. Portanto, nesse caso aqui, a sequência, a progressão geométrica converge para zero. Próximo caso. Se R é um número entre menos 1 e 0, maior que menos 1 e menor que 0. Nesse caso, a sequência R elevado a N converge para zero, pelo lema 2 e pelo item anterior. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar o lema 2, que é aquele que me permite colocar um módulo na sequência quando eu suspeito que ela converge para zero. É o caso, né? R é um número negativo maior que menos 1 e menor que 0. Então, R elevado a N, se você for calcular aí um exemplo, vai ver que a tendência é se aproximar de zero. Então, vamos verificar que isso realmente ocorre. A sequência, nesse caso, tem limite zero. O que é que eu faço? Eu posso colocar um módulo para simplificar, e quando eu coloco um módulo aqui, eu recaio no caso anterior. Se o R é negativo, eu coloco um módulo nele, ele se transforma em módulo de R elevado a N, é módulo de R elevado a N. Aí eu recaio no caso anterior, quando o R é positivo, maior que 0 e menor que 1. Então, o módulo dessa sequência converge para zero, de acordo com o item anterior. E de acordo com o item 2, se o módulo dela converge para zero, de acordo com o lema 2, se o módulo dela converge para zero, então ela converge para zero. Próximo item, se R é igual a 1, então é claro que R elevado a N, você vai ficar aí com 1 elevado a N, né, que é sempre 1. É constante e converge para 1. Esse é fácil. Continuando, se R é igual a menos 1, então nós já vimos que a sequência menos 1 elevado a N não converge, não tem limite nem finito nem infinito. Próximo caso, se R em módulo é maior que 1. Nesse caso, a sequência R elevado a N é ilimitada, porque para todo M positivo, você pode exibir um termo da sequência que tem módulo maior que esse M dado. Para todo M positivo, existe um termo da sequência R elevado a N, cujo módulo é maior que M. Qual é esse termo da sequência? Basta considerar um N maior que o logaritmo de M na base módulo de R. Então, necessariamente, essa condição vai ser satisfeita. Ou seja, a sequência vai ser ilimitada. Essa coisa de ser limitada está explicada, se não me engano, nas aulas 2.1 e 2.2. Aí vai ter lá uma proposição que diz o seguinte: a sequência é limitada somente se o módulo dela é menor do que uma constante positiva, ou então menor que ou igual a uma constante positiva. É o que está acontecendo aqui, quer dizer, é o que não está acontecendo aqui. A sequência é ilimitada, o módulo dela não é menor que uma constante, não é menor que ou igual a uma constante. É, na verdade, maior do que qualquer constante. Então, diverge. Eu posso dizer também que no caso em que R é maior que 1, perceba que eu estou lidando agora com um subcaso deste aqui, né? Se R é maior que 1, então o módulo de R é maior que 1. Neste subcaso, ela diverge para mais infinito. Resumindo, R elevado a N converge se somente se o R é um número entre menos 1 e 1, podendo ser igual a 1, mas sendo maior que menos 1. Isso é um resumo de todos os casos que a gente analisou aqui. Ó. Quando é que ela converge? Ela vai convergir quando o R estiver aqui nesse intervalo semiaberto, de menos 1 a 1, fechado em 1. Eu posso dizer também que o limite dela será 1 quando R for igual a 1. O limite dela vai ser 0 quando R estiver entre menos 1 e 1. E o limite dela vai ser mais infinito quando R for maior que 1. Nos demais casos, não tem limite, nem infinito, nem infinito. Então, isso resume aqui o estudo
da sequência R elevado a N. Isso vai ser importante também, então guarda essa síntese aqui, vai ser importante. Né? Exemplos. Limite de 1 menos 1 quinto elevado a N. Eu tenho uma subtração, né? Limite da diferença, né? Então vai ficar a diferença dos limites. Sendo que o limite da primeira parcela é 1, porque a primeira parcela é constante igual a 1. Limite da segunda parcela vai ficar menos limite dessa expressão aqui, que é uma progressão geométrica. Qual é o limite dessa progressão geométrica? Aí eu vou observar que o R aqui é 1 quinto, que é um número entre 0 e 1. Portanto, está naquele caso em que a progressão geométrica converge para 0. Aí vai ficar 1 menos 0, que é igual a 1. Próximo exemplo. Limite de 3 elevado a n mais 2 sobre 5 elevado a n. Eu posso escrever essa expressão separando aqui nessa potência 3 elevado a n mais 2, um fator 3 ao quadrado, que é igual a 9, e pode sair do limite porque é constante. Né? Eu fiz essa separação aqui. Tirei esse 9 do limite. O que ficou dentro do limite foi 3 quintos elevado a n, que é uma progressão geométrica de razão 3 quintos, ou seja, razão positiva menor que 1. Nesse caso, a progressão geométrica converge para 0. Então, eu fico com 9 vezes 0 igual a 0. Próximo exemplo, limite de exponencial de menos n mais arco tangente de menos, entre parênteses, 4 sobre π elevado a n sobre 2. Então, eu percebo que é uma soma e eu começo a suspeitar que o limite de ambas as parcelas existe. O da primeira parcela é mais fácil de ver. O limite da primeira parcela, o limite de exponencial de menos n. Eu posso escrever assim, limite de exponencial de menos 1 elevado a n. Porque agora eu posso ver que exponencial de menos 1 é um número entre 0 e 1. Então, ele elevado a n, aqui eu tenho uma progressão geométrica de razão entre 0 e 1, maior que 0, menor que 1. Logo, tende a 0. Agora vamos ver o limite da segunda parcela. Limite do arco tangente dessa expressão aqui entre colchetes. Primeiro eu começo modificando a expressão, usando esse n sobre 2 lá no expoente, e reescrevendo a expressão como raiz de 4 sobre π, tudo isso elevado a n. Então eu vou ficar aqui com uma expressão elevada a n, e essa expressão é maior que 1, porque 4 sobre π é um número maior que 1, porque 4 é maior que π. Raiz de um número maior que 1 é maior que 1. Então você vai ficar com limite de um número maior que 1 elevado a n. Qual é o limite nesse caso? Aqui de novo é uma progressão geométrica, só que a razão é maior que 1. Nesse caso, o limite da progressão geométrica é mais infinito. Então, este limite dá mais infinito, só que na frente dele tem um menos. Então, menos mais infinito dá menos infinito. Aí você fica com arco tangente de menos infinito. Então, juntando com a parcela cujo limite a gente já calculou, que é 0, aí fica com 0 mais arco tangente de menos infinito. Quanto é arco tangente de menos infinito? Lembrando que na aula passada eu expliquei que arco tangente de menos infinito, na verdade, é um abuso de notação para limite de arco tangente de x quando x tende a menos infinito. E eu expliquei também que isso vai dar, no caso, menos π sobre 2. Na aula passada a gente explicou com mais, né? Arco tangente de mais infinito daria mais π sobre 2. E agora arco tangente de menos infinito dá menos π sobre 2, mas o raciocínio é essencialmente o mesmo. Pronto, então isso conclui a aula de hoje. Tem exercícios aqui e referências no final. Vou voltar lá no chat. Essa aula do segundo horário, eu estou percebendo que vai ficar melhor do que a do primeiro. Eu estou mais treinado, né? Eu dei aula no primeiro horário, no segundo a aula fica melhor. Aí eu acho que eu vou publicar as duas, mas quem for ver a aula, eu sugiro ver no segundo horário, a não ser que tenha
alguma exceção aí. Pode ser também que eu esqueça de falar alguma coisa na aula deste horário e tenha falado essa coisa na aula anterior, enfim. Dúvidas? Vamos lá. Vou voltar lá. Aqui, né? Você identificou aqui, ó. Assim, você entendeu o início da solução quando eu percebo que tem uma parte aqui no meio que é maior que 1? Expande em cima, expande embaixo e percebe que, ó, 3 meios é maior que 1. 4 meios é maior que 1. Depois teria aqui no meio 5 meios, que é maior que 1. 6 meios é maior que 1. E para n suficientemente grande, você pode supor que n sobre 2 é maior que n menos 2 sobre 2 é maior que 1. N menos 1 sobre 2 é maior que 1 também. Então, essa parte aqui no meio é um produto de frações maiores que 1. Quando você multiplica números maiores que 1, o resultado é maior que 1. E aí você tem agora n sobre 2 multiplicado por um número maior que 1, multiplicado também por esses outros números aqui à direita. O resultado de uma multiplicação envolvendo um fator maior que 1 vai ser maior do que o fator que você está multiplicando por esse número que é maior que 1. É, eu vou colocar essa aula no YouTube. As outras também. As aulas síncronas, em geral, eu vou fazer o backup e colocar no YouTube também. Viu? Então, percebendo que essa parte aqui é maior que 1, ela está multiplicando outro número, que é formado por n sobre 2, multiplicando essa outra parte à direita. Uma coisa maior que 1 multiplicando x é maior do que x. Lista de presença poderia ser, por exemplo, eu acho que quando eu gravar vai aparecer aqui quem está presente, eu não sei. Não sei. Mas enfim, eu não vou ficar controlando isso, não. Tem muita coisa para me preocupar e isso aí eu não vou controlar, não. Tá? Aí, inclusive, quem faltar e quiser assistir a aula depois vai ter lá no YouTube. Entendeu aí essa questão do maior que n sobre 4? Beleza. Mais alguma dúvida? Eu vou ver se eu mando a lista para vocês até amanhã, mas também se eu não mandar até amanhã, até sexta-feira, é sinal que na terça a gente não tem condições ainda de fazer a aula do jeito que eu estava querendo fazer, com perguntas sobre as questões. E se eu mandar, talvez a gente faça na próxima terça-feira esse tipo de aula aí com perguntas. Beleza, então. Qualquer coisa, só mandar dúvidas lá pelo Moodle, pelo WhatsApp, por e-mail, etc. Até a próxima.